lá então, para você que tá ligado aqui na Band, começa o apito final com ele, Oscar Roberto de Godoy, mentira. Oscar Roberto Godoy, Marília Ruiz, todo mundo de preto, Quesada, Magrão, firme e forte, Internacional empata o jogo contra a equipe do Remo, na verdade o Remo empatou contra o Internacional, ainda líder do Palmeiras, novela, série, não sei o que está acontecendo. Hoje está todo mundo lá no Corinthians, chegando atrás do Palmeiras, né? Chegando também o Palmeiras aí com o Cerro. Neymar decidindo, fez um baita do jogo. E lá, primeiro boa noite para vocês todos. Né? Noite. Vou contar muita coisa que a gente estava conversando hoje no meu camarim. E cabeças vão rolar, não sei de quem. A minha não. Ô, Thiago Foiani, pisca lá o Thiago Foiani, direto do Parque São Jorge, talvez a única televisão ao vivo nesse momento para falar de tudo que está acontecendo aí, que por sinal, a gente sabe que todo mundo tem informação, mas a Band, o apito final e o Thiago Foiani ali, dá um spoiler pra nós aí, eu vou pro break e depois a gente volta com você em definitivo. Tá todo mundo aí ou não? Ou tá meio pau? Uns em casa, hoje aí, muitos aí, muita gente com medo. O que tá acontecendo aí, Thiago Foiani? Um abraço pra você, homem da Fórmula 1. Fala, craque. Um abraço pra você, pra todos que nos acompanham. 3 horas de reunião. A reunião tá rolando aqui ainda. Nem todos os conselheiros do CORE estão aqui, uns participam de forma online, outros estão aqui, outros também não estão participando, nem online, nem presencialmente temos esta informação. Clima nada amistoso por aqui, mas então daqui a pouco a gente traz mais novidades da reunião do CORE que, repito, craque, ainda não terminou. Então vamos lá, a gente vai para um break. Essa reunião, para mim, não significa muito. A Marília vai falar, o Quesada vai falar. Se o presidente quiser dar canetada, não dá para escutar esses caras que são as pessoas que deixaram o Corinthians nessa dívida tremenda. A gente vai para o break e voltamos já aqui com o apito final para a gente falar sobre comentaristas, como muita coisa aconteceu nessas árvores aqui embaixo. Vamos lá, então, voltando aqui direto dos estúdios aqui da TV Bandeirantes, que, por sinal, domingo, às 8 horas da noite, o debate presidencial, que a Band é precursora, no teu jornalismo tão importante daquilo que o senhor Johnny fala. O jornalismo tem que sempre estar perto da verdade. O jornalismo que é fake, o jornalismo que faz de uma maneira imbecil, você, se quiser assistir, você assiste, não quiser assistir, você não assiste. Mas quando a gente procura a verdade, acho que esse é o grande jornalismo. Eu não sou jornalista, gostaria muito de ter estudado, mas eu não sou. Mas o jornalismo, para mim, é o que você dá oportunidade para todo mundo dar a sua opinião, mesmo que você não concorde. É opinião para fulano, para ciclano, para beltrano. Quando as pessoas dão sempre só um lado da história, isso para mim não é jornalismo e muito menos televisão. É o que eu penso. E aqueles que pensam diferente, tá tudo certo. É o seguinte, ó, silêncio no estúdio, hein? Vamos lá. Conta pra mim aqui o que o Fernando Diniz falou do Memphis Depay, que virou o Dalai Lama. Virou um homem que sem ele o Corinthians não existe. Vamos lá. Agora saiu a notícia de que o Corinthians retomou as conversas com o holandês. Como é que fica o Diniz agora? O Diniz fica feliz, iludido. A decisão parece que foi do Memphis Depay de procurar o Corinthians, porque ele não quer ir embora. Ele quer ficar no Corinthians, ele quer ficar no Brasil. Isso te anima ou você prefere ficar com os pezinhos no chão, não se empolgar tanto? Não, vocês sabem tudo que eu penso sobre o Memphis, né? Seria redundância eu falar. Falo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Mas, diretamente, tua pergunta, isso me traz alegria e esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui. Vamos lá, Marília, qual é a da pergunta? Não sei quem é a jornalista que fez a pergunta. Janice de Castro. Hã? Janice de Castro, da TV Gazeta. Janice de Castro, da TV Gazeta, ótima pergunta, com tranquilidade, com respeito, né, né? Tá, a gente sabe que o Thiago Foiani está lá, dá um take do Thiago Foiani lá.
a única televisão ao vivo, direto do Parque São Jorge, que ninguém vai no Santos, ninguém vai no São Paulo, ninguém vai no Flamengo, ninguém vai em lugar nenhum. É tudo na rua Parque São Jorge 777. Qual é a parada que está acontecendo hoje? Vamos ser bem rápido para que a gente possa botar o Thiago Foiani em relação a isso. O que está acontecendo lá, Marília? Nesse exato momento, depois de 3 horas de reunião, não houve consenso daqueles que estão participando da reunião. A informação que eu tenho de 2 minutos atrás, aqui estou trocando mensagem, é de que eles iriam adiar a reunião e, a pedido do Osmar Stabile, que está numa reunião de CORE, pediu para que a votação seja feita ainda hoje, porque eles estão cansados. Então ele pediu, mas para resumir, o Thiago está lá, vai contar. Há 3 horas, senhores que ocupam cargos que há 116 anos não fiscalizou nada, não orientou nada, não sabe de nada, não viu extrato nenhum. O time deve 3 bilhões e eles não ficaram 3 horas discutindo contrato nenhum. Eles estão discutindo as possibilidades de contrato ou de que seja renovado o contrato do mês. São 16 pessoas, 16 membros. São 16 membros. A informação que eu tinha há poucos minutos, antes da gente entrar no ar, é que estavam participando 11, não os 16. Tá, vamos lá. Você renovaria o contrato do Memphis Depay daquilo que você tem, o seu entendimento, Marília Ruiz? Juntando tudo que vai acontecer se não renovar, sim. Juntando, não entendi. Mais um transfer ban, pagamento de multa, o que ele tem de provas da renovação. De vez de deixar acontecer tudo isso, é melhor renovar. E prolongar uma dívida que o Corinthians já tem. Eu penso igual. Eu penso igual. Tem que renovar. Para você que é sada... Não, por quê? Não, óbvio que não. Por que não? Você só vai protelar o negócio. Você está devendo 80, daqui a 2 anos você vai estar devendo 300. Ninguém pode me convencer que é melhor ter uma dívida de 80 do que 300. Desculpa. Agora, eu renovaria por R$1 milhão mês. Aí eu acho que vale. Por essa quantia... Sinceramente. E outra, é o primeiro caso de um profissional que não ganha o que tem que ganhar em dia no local de trabalho e faz um esforço para permanecer. Verdade. Eu queria entender isso. Você que está em casa vendo aqui o Craque Neto e a gente, você deixaria de receber o teu salário e mesmo assim faria um esforço descomunal para continuar na tua empresa? Magrão. Eu renovaria. Pensando na parte técnica, esquece o contrato que está lá atrás. Eu esqueceria o que está lá atrás. O que está lá atrás vai ter que pagar, tem que ser acertado. A burrice foi o primeiro contrato que foi feito, foi um contrato muito errado que foi feito com o Memphis. Mas esse agora, pensando no Corinthians, pensando na qualidade técnica de quem está lá hoje, o Corinthians não tem nada, craque. Ele faz falta sim. Hoje eu penso assim. O pouco... Aí perguntam pra gente, né? Mas os últimos 6 meses dele foi muito ruim. Mas talvez o pouco que o Memphis fizer em campo já faz muito, vai ser muito mais do que estão fazendo hoje. Então, para mim, e o Diniz deixou bem claro isso na entrevista dele, na parte de gestão técnica, ele conta com o Memphis. Godoy. Craque Neto, como referência técnica, fica uma interrogação. Será contratado e qual o retorno que ele proporcionará? Então, pelo passado, sim. Pelo presente, não. Essa dúvida vai... Eu também tinha essa dúvida. Então, essa dúvida... Posso colocar mais um adendo? Você tem toda a razão. Mas e pelo ataque do Corinthians, eu renovaria também. Então, pelo que tem hoje, e qual é a vantagem financeira, se é uma vantagem financeira, diante do que deve, do que vai começar muito a dever... Muito louco isso, né? Aí, se tiver uma engenharia financeira que possibilita isso, terminar bem... E não atrapalhar o grupo, né? Porque tem jogador no grupo jogando mais. Disso, hein? Jogando mais do que ele, ganhando menos, bem menos e dando muito mais retorno. Se não atrapalhar, fica. Vamos lá, Thiago. Daquilo que a Marília falou, dos 16, me parece que são 11, são 3 horas. O que falam, e aí há uma narrativa da internet que o staff desse cara aí é um staff muito forte. Desse aqui, ó. Do Memphis, porque toda vez que ele solta uma coisa, a narrativa das mídias sociais, ela é fulminante, é full time, fica firme. O Memphis vai no jogo. O Memphis falou que ia da Gaviões. Mentira, né? Porque não foi. E aí virou um estardalhaço. Né? E ele é muito bom nisso.
O Memphis 2024, 2025 é monstro. 2026 está mal, Copa do Mundo mal, mas ele jogando, ele é muito melhor daqueles que estão lá. Das dívidas, essas coisas, eu acho que nós, como comentaristas, apresentador, a gente tem que dar a nossa opinião, mas esse cara, ele tem uma força incrível, principalmente com a geração que é da internet. Muita gente me para na rua e acha um absurdo renovar o contrato dele com um clube que deve 3 bilhões. A maioria dos corintianos, que são os mais velhos, os mais ponderados, os torcedores que me encontram nos lugares que eu vou e que são muito poucos, as pessoas não acreditam que deveria renovar o contrato dele. Mas uma outra geração acredita muito nisso. O Memphis Depay, números pelo Corinthians, 14 jogos, 1 gol, 1 assistência, 23 jogos de desfalque, uma dívida de 41 milhões, mais 2 anos de contrato. O que tudo isso que eu falei está se colocando aí na pauta, meu Thiago Foiani? É isso aí, craque. Vamos começar então pela informação quente que acaba de chegar. O CORE aprovou o novo contrato proposto por Memphis Depay e seu staff. A votação acabou de terminar e o CORE aprovou este contrato. Então, quer dizer que ele já renova contrato? Não, todo mundo já sabe, a Marília falou também, o CORE não tem esse poder de veto ou de aprovação. Mas com essa aprovação, o presidente Stabile do Corinthians tem o respaldo que gostaria, que precisa para essa renovação, craque. Viu, Thiago? Mas se o CORE aprovou e é isso que o Osmar precisava, o Memphis, a partir de amanhã, renova o contrato com o Corinthians e quinta-feira ele já está pronto para jogar. Eu disse hoje nos donos da bola. Hoje nos donos da bola. O que mais, Thiago? Acabou de terminar, né, a reunião do CORE, né, aprovando, e muita gente achava que não ia acontecer isso. Eu já pensava diferente. E o Osmar vai assinar o contrato amanhã, juntamente com os empresários, as pessoas que tomam conta do contrato do Memphis. E o Memphis volta amanhã mesmo treinar pelo Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Thiago? Pois é, craque. E antes da votação começar, naquele clima tenso, aquela coisa de reunião de clube, sabemos como é que é, o Osmar ainda falou, independentemente da aprovação de vocês, esse contrato será renovado. Essa foi uma informação que chegou aqui, os colegas setoristas do Corinthians trouxeram essa informação. E com relação ao novo contrato, vamos acreditar que o Fábio Lázaro do UOL, ele trouxe números importantes com relação à redução proposta pelo Memphis Depay e seu staff. Quase 14 milhões de reais de redução, 13,7 milhões de reais. Longe daquilo que o Corinthians gostaria, mas foi um número que trouxe mais otimismo, um número que trouxe a possibilidade dessa aprovação do CORE e a futura renovação do Memphis. Tem também a questão dos parceiros do Corinthians, dos patrocinadores, que estão dispostos a entrar com aporte financeiro para viabilizar essa renovação, craque. Então vamos lá, o que eu sei da Marília, Quesada, todo mundo é que ele abriu mão dos 250 mil ou 270 mil de moradia, o que daria 6 milhões em 2 anos, certo? Daria 6 milhões e mais 7 milhões e pouco que ele abria mão do marketing, de uma parada que o Corinthians teria para ele. E aí isso é uma coisa bem significante daquilo que o Corinthians deve para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele quis renovar. O que pensar disso? E ele fez um esforço danado para renovar. Magrão, o que você pensa disso? Eu acho que ele fez a parte dele em relação à renovação do contrato. Acredito que, como você mesmo disse, que o CORE não ia vetar isso, porque a gestão técnica era o Marcelo Paz e o Diniz queriam ele, a diretoria não queria, a parte política, a gestão política não queria ele, mas quando veio o apelo do torcedor, a pressão do torcedor, e aí o CORE não ia se opor ao torcedor corintiano. Então, eu acho que ficou todo mundo bem. O Memphis reduziu um pouco, insignificante, perto do que ele recebe ainda, né, craque? Mas já é um passo à frente de quem está afim de ficar no Corinthians, quem quer ajudar o Corinthians. Agora é treinar e ir para campo, o Corinthians precisa dele logo. O Memphis joga
quinta-feira pelo Corinthians. Pode ter certeza disso. Quesada, o Core aprovando. E que isso também, para mim, não significa muito, porque eu acho que o Osmar fez uma jogada tipo, já que sou eu que não quis, e já que é vocês aí, então vocês que... E aí, pela pressão, por tudo que está acontecendo, alguma informação aí, Thiago? Não, Neto, craque, eu tava olhando Thiago, aqui. É lento, pô. É que agora eu pedi pro Pinotti mostrar lá no fundo algumas pessoas circulando, provavelmente membros do Core, né, que são as últimas pessoas circulando aqui no Parque São Jorge há cerca de 40 minutos. Víamos ainda alguns atletas, né, das outras categorias do Corinthians deixando aqui o Parque São Jorge. E lá no fundo, acho que foi possível ver, né, alguns senhores passando por ali, muito provavelmente os membros do Core começando a deixar o Parque São Jorge. Talvez você tenha visto o fantasma aí. Mas saber se não era fantasma. Quesada, qual a ideia do Core aceitar? E deve ser, né? Do Core aceitar e com certeza a caneta vai rodar amanhã, bem cedo. E o Memphis tem um contrato renovado, tá escrito na Libertadores e joga quinta-feira contra o Rosário. Tá saindo o carro lá. Vamos lá, e aí? Vamos lá, Thiago. O Memphis tá indo. É isso aí, carros... Ó, vamos tentar abordar ali, colegas de imprensa chegando também. Vamos ver aqui. Pessoal, estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo aqui. Ainda que não fosse matéria do Core, segundo o artigo 119, não fosse matéria do Core pelo Estatuto, ainda assim o Core assumiu, junto com o presidente, e colocou em votação, e ele foi aprovado para que o presidente dê continuidade na renovação do Assina hoje? contrato. Agora é com a diretoria, Aí é com a diretoria. acredito que sim. O placar da votação foi como? Na verdade, ficou dividido entre aqueles que entenderam a questão da pertinência, porque como é a critério do presidente, não havia necessidade de uma votação. Mas o presidente, Dr. Miguel, ele fez questão de se colocar em favor da renovação e colocou, e deliberou para quem estivesse... Foi voto de Minerva. E aí foi seguido. Foi definido e foi decidido, graças a Deus, acho que o Corinthians estão precisando, né? Tá certo. Tá certo, gente? Então ele se colocou favorável, o presidente Miguel. Presidente, nós nos colocamos favorável, apoiamos a renovação, entendemos inclusive a fragilidade, perdemos o jogo contra o Cruzeiro, isso foi até questão de discussão, foi analisado todos os pontos, não foi só a questão técnica, administrativa, financeira e jurídica. Fala lá, craque. Pergunta pra eles aí que se foi 6-6 e o presidente que votou 7-6. Então, só para confirmar aqui, o craque Neto está perguntando, foi 6-6, o presidente deu o voto de Minerva, foi mais ou menos isso? 6 e teve um voto que foi favorável que a diretoria decidiu. Então, foi 8-6. 8-6. 7-6 na realidade. Tipo um 7-6. 7-6. Pronto, tá aí. Bom, ganha o Corinthians tecnicamente e também ganha com o fim dessa história. Com certeza. Hoje definiu. Tá certo, Um gente. abraço pro Neto. Tá aí. Vamos lá, Neto. Neto, pacificando o Corinthians. Falta um Neto no time. É o Manfio? É o Manfio, sou eu. Tudo bem? Tudo bom? Agora, craque, se você me permite, por favor, o presidente do Core, presidente Miguel aqui, vamos ouvi-lo. Não sei. Tem misturado aí, viu? Tem gente do lado e do outro, tá? Doutor Miguel, ainda dentro dessa questão, foram apresentadas todos os detalhes do contrato? Como foi essa apresentação? Os contratos foram mostrados lá, tá? Tudo foi demonstrado Foi. E os valores agradaram. E foram analisados e houve também a demonstração por parte do Departamento Financeiro, tá? O senhor acredita que, pelo menos nesta terça-feira, o presidente possa anunciar uma renovação? Acredito, sim. Ele vai sair agora, pergunta pra ele. Opa! Tá certo. Ele tá vindo aí. Só que vocês conhecem o carro dele, segurança, tá? Ele tá vindo aí. Tá aí o presidente do Core, Neto, falando também, o pessoal saindo aqui rapidamente, inclusive falou, né, que o presidente corintiano vai sair daqui a pouco. Vamos ver se ele atende a imprensa, né, craque? Vejamos. Vamos lá então, Thiago Faiani ali, você vê que ninguém sabia disso e não foi eu que dei a informação. A Marília Ruiz que falou para mim, eu não sabia. 6-6
e foi 7-6. Então foi apertadíssimo e o último voto foi do próprio presidente. É, que não vota no CORE, Que não né? vota no Ele CORE. só disse que estava favorável, Exatamente. então por isso Ele o 8-6 não é verdade, é 7-6. porque Depois o menino falou 8-6, depois o outro, o que estava de boné, disse, ó, foi 7-6. Então, foi apertadíssimo para que o Memphis possa voltar a ter o contrato renovado e vai ter o contrato renovado. Mais gente aí, Thiago Foiani? Ainda não, craque, ainda não. A imprensa posicionada por aqui, estamos aguardando, né? Como o presidente do CORE disse, daqui a pouco o presidente Osmar Stabile passa por aqui. Vamos ver se a gente consegue uma palavrinha dele. Aí eu chamo você, com certeza. Tá bom, então fica aí. Amanhã você tá liberado de manhã. Você pode chegar tarde amanhã. Você, o Pinote também. Vocês estão liberados. E liberado hoje para comer uma pizza depois, por minha conta. Pode comer uma pizza, tomar um chopp, tomar um vinho. Se vocês quiserem ficar aonde vocês quiserem ficar, ir pra zona, tem o 222, pode ir lá, liga lá, o Cascão, libera a entrada deles aí, não vai pagar nada, porque tá fazendo adicional noturno. Sim. Não é verdade? Com prazer. E com prazer ainda. Tá ganho pros dois. Vamos lá. Beijando a aliança. Não, pode beijar. Ó, essa aí é a Júlia ali. Chama a Júlia ali. Ô, Tiago, chama a Júlia ali da Rádio Craque Neto. Chama a Júlia ali. Do lado Cadê a esquerdo seu. Júlia? Júlia, o craque tá te chamando aqui. Olha, tá aqui a Júlia. Olha Pronto, só. tá aqui. O craque Neto te chamando, Júlia. Olha a repórter maravilhosa da Rádio Craque Neto e a Rádio Craque Neto lá. Manda um beijo pra Júlia aí, viu? Fala pra ela fazer o serviço direito, hein? Ó, o craque mandou um beijo pra você, te elogiou muito e falou também pra fazer o serviço direitinho. Pode deixar, craque. Ótima noite pra você, ótima noite também todo mundo que tá acompanhando aqui na Band. E a Rádio Craque Neto sempre aqui, né? Notícias do Corinthians, a gente trazendo tudo pra nossa audiência, na parceria demais, também com a Band. Então, um grande abraço pra você, craque. Obrigada pelo carinho. Imagina. Beijão pra Júlia, pro Thiago Foiani. Essa menina tem um futuro incrível no jornalismo. Marília Ruiz. Ó, desculpa para quem me ouviu falando fora do ar, estava falando com o presidente do Corinthians e ele ainda está dentro do clube. Perguntei se ele ainda ia assinar o contrato hoje. Ele falou que já autorizou o Memphis a entrar no CT para treinar amanhã e que ele vai assinar o contrato assim que subir, porque é de forma plataforma eletrônica. Ele não sabe se vai assinar ainda agora, que ainda está no clube, ou quando ele chegar na casa dele. Mas o Memphis já treina amanhã cedo. A verdade é assim, ó, hoje, não sei se vocês assistiram, você estava nos Donos da Bola hoje, não estava? Estava. O que eu falei hoje lá para você, hoje, 1h da tarde, que nós estávamos discutindo lá? Pode dizer aí, craque Neto. A verdade é o seguinte, que isso foi uma jogada importante, politicamente, né? Que isso deixou também da pressão da torcida, vem 6-6 e vai ele, mesmo que o CORE não aceitasse isso, ele ia canetar e o Memphis amanhã treina no Corinthians e joga quinta-feira contra o Rosário Central. Eu, particularmente, gostei da renovação do contrato dele, daquilo que fez, muitos podem estar pensando diferente, e que isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, mas para o Corinthians foi importante ou não para você, o Memphis, já treinando amanhã cedo, Marília Ruiz? Bom, pelo que a gente assistiu ontem do Corinthians e em jogos anteriores, com a quantidade de desfalques que a gente tem, e se a gente fizer um recorte dos últimos 9 anos do Corinthians, desde que o Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, o período mais importante do Corinthians nesse período todo é com o Memphis. 2024, quando ele ajuda a salvar o time da segunda divisão. Mas não é só ele, né, Marília? Não, quando ele chega. Eu sei, mas não é só ele que salvou. Não, mas não falei só ele. Parece que só ele. Não, quem fez os gols do final da Copa do Brasil foi o Roberto, do Campeonato Paulista. Ele é importante, mas não foi só ele. Mas eu falei que o período mais importante é o período que ele está, Neto. Não, tudo bem, mas não só ele, né? Não só ele, mas é o período que ele está, no final de 2024. Em 2025, nos 2 títulos, ele foi importante nas 2 finais, é inegável. Foi importante também na classificação mais importante do ano passado, que é no mata-mata contra o Palmeiras da Copa do Brasil. E esse ano, assim como todos os demais, não está jogando rigorosamente nada. Vamos lá. Qual a ideia para você? 6-6 e o presidente, como disse a Marília Ruiz, que é uma das jornalistas muito bem informada sobre tudo, não é só sobre o Corinthians, não. A Marília é uma das maiores jornalistas desse país. E eu digo isso de boca cheia. A gente precisa entender
tudo que acontece, mas ao mesmo tempo, eu acho que tecnicamente foi excelente para o Corinthians, para o Fernando Diniz, para o time, para o jogo de quinta-feira, para as oitavas de final, passar para as quartas de final da Libertadores, Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. Vamos ver como é que ele vai se posicionar. E amanhã ele já treina. Para você, qual a ideia disso? O que transforma o Corinthians depois dessa reunião e como que o Osmar Stabile enxerga isso e como que a torcida vai entender, porque a partir de agora o mundo está falando sobre isso, né? E a gente está ao vivo aqui, juntamente com todo mundo, o Thiago Foiani conversando com todo mundo, a Marília Ruiz com a informação de 6-6 e o 7º voto que era e que foi do nosso querido Osmar Stabile, e o Memphis permanece mais 2 anos do Corinthians. Eu só não sei se ele vai receber. Isso eu tenho certeza absoluta que ele não vai receber, mas que ele vai ficar, porque ele quer. A gente precisa depois, a gente vai ter contato com alguém lá para mostrar o contrato do Memphis. Eu quero saber se atrasar alguma coisa, o que o Corinthians vai ter que pagar, né? Porque o staff amarrou muito bem esse contrato, essa é uma informação. Se atrasar um dia, um santo dia, o que vai acontecer, né? Agora, eu acho um grande teatro, uma grande encenação. Eu acho que o Stabile, xingado por todo mundo aí, sai muito fortalecido dessa história, porque é um golpe de mestre, né? Ele convoca simplesmente um conselho de orientação para dizer o quê? Sim, você pode renovar. Não, se 6, né? 6 pessoas. Né? Se um dia der... Foi 6-6. Só que é o seguinte, ele conseguiu baixar uma grana também. Ele conseguiu baixar 14 milhões. Eram 30, baixou 14. Também é um gol. É um gol. É um gol. Para quem tá devendo R$50. É um gol, meu irmão, 14 milhões. É um gol. E o Memphis vai fazer o quê? Ele vai jogar quinta-feira. E o que o Memphis vai fazer na quinta-feira? Ele vai marcar o gol da vitória da classificação do Corinthians. E todos aqueles que eram contrários à renovação de contrato serão perseguidos pelos haters. É o que virou moda, infelizmente. Não tem perseguição. Cada um pode dar sua opinião, cada um tem a sua visão. E outra coisa, ele tem que jogar em muita bola. Porque se ele não jogar, o torcedor, e a gente sabe muito bem disso, vai contra ele. E isso pode ser o Memphis, pode ser o Sócrates, pode ser eu, pode ser o Ribeirinho de Saúde. Espirra mesmo. É assim que é. Espirra de manhã, espirra agora também. Só que ele tem 2 anos garantidos, não, né? Tudo bem, jogando bem ou não, tudo tá ali, bem, né? Ele tem 2 anos garantidos. Mas ele fez uma força incrível para renovar. Isso ninguém pode tirar dele. Godoy. Esse que é o mérito, ou a curiosidade, ou a interrogação. Verdade. Né? Por que tanto empenho do jogador? Nos tempos de hoje, isso é coisa rara. Então, é verdadeiro, é sincero esse sentimento, né? Esse empenho é porque é por amor mesmo. Ele já disse publicamente, isso está aí, que não depende, não tem necessidade de tanto dinheiro. Financeiramente, ele está resolvido. Então, vamos acreditar que existiu a causa mais forte, o sentimento pelo Corinthians, por essa identificação que ele tem com o clube e com o torcedor. Vamos lá, deixa eu dar uma informação, é o seguinte, ó, se o Memphis fosse embora, hoje, por exemplo, não vai acertar, o Memphis vai embora com dificuldades. O Corinthians ia ter que pagar mais ou menos uns 105 milhões, pelo aquilo que eu sei. Por quê? Porque é o transfer ban, né? Ia ter que pagar os 80 milhões dele, né? E o Corinthians não tem dinheiro para isso. O Osmar Stabile colocou uma pressão para que não fizesse o contrato, porque ele não tinha dinheiro. Veio a pressão toda, vem o Core e aceita com o voto dele. Ele não quis ir, porque no primeiro dia que aconteceu, o staff dele mesmo falou, já vamos acionar a justiça e vamos pro pau. Foi isso ou não foi? Sim. Né? Isso foi nítido, né? A pressão do dinheiro, a pressão da narrativa de pessoas que têm 500, tá tudo certo. Tem gente que tem 500 mil, 500 milhões, depende do que você pensa, né? Aqueles que são a favor da presença dele. Então, Quesada, não se preocupa com isso não, sabe por quê? Para aqueles também que foram a favor, se ele não jogar nada, e aí? É verdade. Na verdade, o que pode acontecer? Duas mãos. Duas mãos. E ele que tem que se esforçar para jogar no Corinthians, fazer gols, fazer aquilo que ele sabe fazer e jogar futebol. Ou não, Magrão? Eu acho que agora está na mão dele, nos pés dele, retribuir todo esse carinho que o torcedor teve por ele. Porque isso é fato, né? Houve um apelo do torcedor
corintiano pela renovação dele, porque já estava descartada. Eu falo, vou voltar a bater. Na gestão política já estava descartada a renovação do Memphis. Ela volta à tona, ela retoma depois desse apelo do torcedor, dessa narrativa de que queriam muito o Memphis. E também pelos resultados do time, pelo que o time veio rendendo, a eliminação para o Internacional, o último jogo contra o Cruzeiro. Então, e voltando ao Memphis, só rapidinho, que eu queria... ele querer ficar também é uma situação onde o cara se sente bem, se sente em casa, é idolatrado, ele vai para outro clube, onde ele tem que construir tudo de novo, numa idade já mais avançada da carreira dele. Foi mal pra caramba na Copa do Mundo, não fez um gol. A gente não pode esquecer disso. Nem jogou como titular, não entrou no último jogo. Então, mas... Que teve 6 substituições. Contra Marrocos. O maior artilheiro da história da Holanda. Nem pênalti ele bateu e a Holanda saiu nos pênaltis. Mas é isso que eu tô querendo... Ele saiu do Corinthians com 14 jogos, 1 gol. E aonde é mais fácil? Ele recomeçar uma trajetória em outro clube? Não, ficar aqui. Ou ficar aqui? É por isso sinal, como jogador? Ele gosta do Brasil, ele tem uma afinidade incrível, ele gostou do Corinthians, isso não tem dúvida disso. Mas não é por isso que você tem que fazer um contrato com os jogadores. Quantos jogadores que o Corinthians contratou, eu sou corintiano, mas não jogaram nada. Ele tem a história dele, que a Marília tem razão, né? Nessa fase, são 3 títulos, Copa do Brasil, Supercopa e o Paulista, ele estava presente, ele elevou o nome do Corinthians de uma força incrível, internacionalmente falando. Não se compara ao Ronaldo, né? Não chega aos pés do Ronaldo Fenômeno. Não chega aos pés. Mas há uma renovação onde a maioria das pessoas queriam e isso pode trazer boas coisas para o Fernando Diniz, tecnicamente. Marília Ruiz. Eu acho, inclusive, que essa redução que foi conseguida no contrato é que o Corinthians, que o contratou em 2024, contrata um semifinalista da Eurocopa. O Corinthians, que renova com ele agora, renova com um jogador que não teve protagonismo nessa Copa do Mundo e que fez um primeiro semestre ruim. Então, renova por menos, porque nesse momento ele é um jogador com menos valor internacional, levando em consideração as alterações. Desculpa, mas que também tem um histórico dentro do Corinthians, é verdade. Títulos, né? Eu estava trocando mensagem aqui, né, sobre a possibilidade dele jogar na quinta-feira, e isso depende exclusivamente do Osmar Stabile assinar o mais rápido possível o contrato. Vai assinar hoje. Porque ele precisa cair no bid novamente. Ele está inscrito na Libertadores, mas ele está fora do bid da CBF. Amanhã ele está no bid, até as 2 horas da tarde. Então, mas ainda só falta essa formalidade. Ele pode estar no bid até quarta-feira, às 2 horas da tarde. Não, sim, só estou falando que falta essa formalidade. Porque como fez tudo isso agora, bateu com o contrato, já está batido. Né? É só chegar lá na CBF, mandar o contrato. Aprova isso rapidinho. Aprova rapidinho, ele está no bid, só no boletim informativo diário. Só dá um enter ali. Só dá um enter ali, está tudo certo. Qual é a força do Corinthians com o Memphis da quinta-feira contra o Rosário Central, meu querido Magrão? Aqui, ó, Memphis Depay, números gerais pelo Corinthians. Eu, como o Cascão gosta muito de números, essas coisas, eu não sou muito chegado nisso. Você sabe quantos jogos você fez na sua carreira? Quantos gols? Gols mais ou menos. Você sabe? Poucos, era legal. Ô, Cascão, vamos pedir para os meninos aí fazer uma trajetória do Godoy, quantos clássicos ele fez, quantos títulos ele apitou, quantos jogos da carreira. É legal isso para os netos, para os filhos. A gente, às vezes, não tem muito isso. Eu estava fazendo a Rádio Bandeirantes hoje, aí eles estavam dando os números do Memphis. Eu sei que eu tenho 4 títulos, 3 títulos lá no Corinthians, eu sei da importância minha, do ídolo que sou, eu tenho perfeitamente. Sei daqueles que me odeiam, corintianos que detestam aquilo que eu faço. Tô nem aí, irmão. Eu trabalho para a Band. Eu não trabalho para o Corinthians. Eu trabalho para o Guarani. Eu trabalho para o seu Johnny Saad. E comigo aqui não tem conversa. Aqui eu falo o que eu quero, a hora que eu quero e do jeito que eu quiser. Tá certo? Aí, você pega o Memphis Depay, aí eu pedi para o Agrela fazer. Eu sou o 7º maior artilheiro da história do Corinthians em brasileiro. 7º. Quantos anos tem o Corinthians? 116. Quantos anos eu parei de jogar bola? Uns 30? Quase 30 anos. Você parou? Eu parei em 99. 99. Você parou antes? 98, 99. Tá. Então, são quase 30 anos. Eu sou o 7º maior artilheiro da história em brasileiros. De 88 jogos, eu fiz 33 gols.
e com o título brasileiro depois de 84 anos. Campeão da Supercopa, que é o primeiro, gol meu. Depois de 80 anos, o Corinthians foi campeão brasileiro. Junto com o Márcio, junto com o Wilson Mano, junto com o Mauro, com o Fabinho, com o Tupanzinho, com o Guinei, com o Marcelo, com o Jacenir, com o Ronaldo, com todos, com o Nelsinho Batista, com todo mundo. Todo mundo tem sua história. Aqueles têm uma história pequena, é uma coisa. Agora, um cara para ser o 7º maior artilheiro da história em Campeonato Brasileiro, não é qualquer um, né? E há 22 anos eu sou sócio do Corinthians, desde 2004. Quando o Andrés falou para mim, você fala muito, não sei o quê, você é sócio? Eu falei, não, então tá, eu vou comprar. Aí o Andrés me deu o título. Me deu o título, o Andrés Sanches. Então, você tem que ser sócio, pô. Quem sabe um dia você não pode... Não, e assim que é a vida. Esse cara, de uma certa maneira, ele entendeu o que é o Corinthians, que muita gente não entendeu. Eu não quero dizer se eu sou maior ou não que ele, talvez eu não seja, ou talvez eu seja. Cada um que pense do jeito que quiser. Né? Mas esse cara, ele entendeu o Corinthians como muitas pessoas não entenderam. Pô, ele se promove com o Corinthians, ele é um cara que tem uma narrativa do Corinthians, só que os números deles, em termos de gol, é baixo. Mas em termos de título, não. Porque ele tem 14 jogos, 7 gols e 4 assistências. 51 jogos, que é o melhor ano dele, 12 gols e 10 assistências. 2026, 14 jogos, 1 gol e 1 assistência. Aí fica bem evidente nos números individuais e o coletivo. Isso. Coletivamente ele contribui. Isso. Individualmente ele não é expressivo. Não é expressivo, mas foi importante no Paulista, quando ele faz aquele gol de cabeça contra o Palmeiras. Ele foi importante na Copa do Brasil, que ele faz o gol, o segundo gol. E na Supercopa, eu não me lembro muito bem lá em Brasília, se ele foi muito bem ou não. Isso eu não posso ser injusto. Mas ele entendeu o que é o Corinthians, ou não, Marília? Eu acho que ele entendeu o que é o Corinthians. Isso é inegável. Eu acho que idolatria é uma coisa muito difícil de você falar que está certo ou que está errado. Mas eu volto a dizer, o que aconteceu no Corinthians desde a chegada dele é uma coisa que não acontecia no Corinthians há muitos anos. E isso também contribui. Uma torcida que está mais carente, vê um cara que chega e ganha e chama a torcida. O fato dele ter chegado também coincide, a chegada dele, com a melhora do futebol do Yuri Alberto, que passava por um momento muito difícil. Não o cara do que a Garro, torcida... né? Não. Do Garro, não. Do Yuri Alberto, sim. Sim, mas é que naquele ano o Yuri Alberto, no começo do ano, tinha tido aquela questão com o Mano, e fica muito tempo sem fazer gol, e tem contusão, e, né, sempre muito... Mas com o Garro, o futebol do Garro, quando ele tá, o futebol do Garro não cresce muito, então, é não. porque também há uma... taticamente, precisa ver que não é só a camisa 10 nas costas, é onde joga cada um, do jeito que joga. Eu acho que o Dorival conseguiu fazer com o tal do losango no meio. O melhor jeito que o Corinthians jogou, com os laterais participando muito. O começo do Diniz no Corinthians, sem o Memphis, é um Corinthians mais fechado, em que os zagueiros são protagonistas. Ele nem teve muito Memphis, né? Ele teve 2 jogos. 2 jogos só. Então, assim, a gente vai ver o que vai ser o Memphis com o Diniz e o que vai acontecer. Porque a gente viu uma revolução agora há pouco tempo no futebol do Corinthians, que o Bidon virou o Garro tem que fazer o do Bidon. E o Corinthians está com o meio de campo muito desarranjado. Precisa ver como vai jogar sem o Yuri Alberto, que está machucado. Para você, Quesada, com a ideia. E tá aqui os números, ó, dos atacantes. E aí, Quesada? A gente precisa entender que é melhor com o Memphis. Agora, tirando a parte financeira, tá? Só a parte técnica. Ainda assim, é melhor com o Memphis, mesmo sem saber que Memphis é esse, né? Que o Corinthians vai ter na volta agora, pós-Copa do Mundo, depois desse imbróglio aí da renovação de contrato. É melhor o Memphis do que o Caio César, do que o Pedro Raul, né? Isso daí não tem, acho que não tem discussão nenhuma, né? De todos que estão aí, para mim, só o Yuri Alberto é melhor que ele do Corinthians. Só o Yuri Alberto, para mim. O Yuri Alberto é muito mais jogador que ele, o Yuri Alberto foi muito mais importante que ele, e o Yuri Alberto, quando sai, é uma perda, assim, É muito grande. Sim. Muito grande. Sangra o olho. Aqui só estão os atacantes. Né? Sangra os olhos. Sangra os olhos. Eu tô de costas. Aqui são só os atacantes. Né? Eu boto pra você, Guinegão, 14 jogos, 1 gol. Tá. Cara, se botar esses caras todos aí, vamos ver. Caio César, 22 jogos, 2 gols, e o Corinthians acha ainda, e o torcedor acha ainda que o Caio César vai ser a salvação. Meu Deus.
estamos mortos. Kaique, infelizmente, esse menino machucou o joelho. E ele tem uma carreira ainda, vamos ver. Labiac, quem contratou foi o Memphis. 17 jogos, 2 gols. Aí vem o Lingard, o cara que mais deveria ser... O Lingard deveria ser mandado embora hoje. Deveria rescindir o contrato do Lingard. Porque toda vez que ele entra sem vontade, não representa a camisa do Corinthians, mas daqui a pouco a filha vai na Poderoso Timão, aí canta o Poropopó, todo mundo acha que ele é corintiano também. Não é. Esse cara tem que ser mandado embora hoje. Aí o Memphis, 14 jogos, 1 gol. Aí veio o bonito, o gato, o tesão. Esse cara é tesão, velho. Com um cara desse não é possível. O cara desse tem mel. Mas quem tinha que se apaixonar por ele era a bola. Na bola, fala assim, não quero. A bola, ele briga com a bola. Ele briga com a bola. Uma pergunta, onde estava o Core quando contrataram o Pedro Raul pelo dinheiro que foi contratado? Então, mas o Core... Quem é do Core? Mário Gobi, Roberto de Andrade. Quem é do Core? É que o Pedro Raul não tem o mesmo apelo que tem o Memphis em relação ao torcedor. Olha, aí... O Core que apoiou, que não viu e não aprovou e não ficou preocupado com o contrato do Pedro Raul foi presidido pelo Miguel Marques e Silva, com Roberto Garcia Paris, vice-presidente, Paulo Roberto Bastos Pedro, secretário, Ademir de Carvalho Benedito, Alexandre Uzzi, que era ex-presidente do Conselho, Antônio Goulart, Carlos João Eduardo Senger, Guilherme Gonçalves Strenger, Mário Gobi, Mauro de Mello, Roberto de Andrade. Esses são os membros fixos do Core. E aí tem os membros trienais, Caetano Blandini, Carlos Nujude, Celso de Oliveira, Fausto de Totti, Felipe Legrazi, Heleno Haddad, José Humberto Simplício e Paulo Roberto Bastos. Não estão aqui os ex-presidentes que foram expulsos do clube. Expulsos dos clubes. Os caras foram expulsos, hein? Ou pediram para sair, como foi o caso do Ilho. Né? Expulso. Olha a fase do Corinthians. Aí vem o craque. Aí vem o fenômeno. Porque esse é fenômeno, velho. Futebol bonito. Não, futebol bonito, vistoso, chuta a bola pro gol, mata no peito, ganha 1,1 milhão. Vitinho. Porra. 1 gol. Tomei um susto aqui. 1 gol. Aí veio o rapaz que esse ano tá machucando muito, que é o Yuri Alberto, 32 jogos, 8 gols. Então... Eu acrescentaria um nome aí, tá? Qual? Gustavo Henrique, 6 gols na temporada. Mas esse é atacante, né? A gente mas tudo bem, ele é o melhor atacante que tem. Não. Esse aí. Agora, aí tem os atacantes, os artilheiros, me desculpa. Dá uma olhada, quem é o artilheiro? Um centroavante, com 8 gols. O André, com 5 gols. E o Gustavo Henrique, que a maioria da imprensa, inclusive daqui, criticava esse menino. Eu sou um dos únicos aqui na Band a elogiar esse moleque, desde o Santos. Que eu sempre achei ele liderança, não um jogador rápido, mas sempre foi um zagueiraço de bola. E aí, você tem 8, 14, 19 gols, né? Acho que é isso. Acho que é isso mesmo, 19 gols. 19 gols em 3 jogadores, o que é muito pouco. Aí que o Memphis cresce igual o sapo na chuva. Igual o rã, que você vai cascar, você vai caçar, né? Que rã é gostoso, parece frango. Então, aí 17. O Memphis, ele... 17. São 17? 8, 10, 13... 17. Tem certeza? Não, que 17? 19. 8, 14, 19. 19, eu tô certo. Você estudou, Quesada? Eu que não estudei, sei que... Sabe como eu faço a conta? Porque é difícil. Eu faço 8 com 2 dá quanto? 10. 10. Com mais 3, 13. Com 6, 19. Porque eu faço 8 e 2 ali, 10 com 3... Certo? 13. Tem 5, com 6, importante é o resultado. Eu sei, mas é que é difícil você somar rapidinho. Então, ou 6 e 5, 11. Com 8, 19. Sabe? Então, é só prestar atenção. E você, Quesada, que sempre ficou aqui nos arredores daqui, né? Firme e forte, né? Conversando com muitos comentaristas também. E você que sabe, Magrão que sabe como é que é Marginal, Tietê, que é bonito de ver essas coisas. Vocês dois têm alguma coisa em comum. Eu não sei ainda, mas irei descobrir. E se descobrir, você sabe que eu não sou baú. Eu sei o que é e vou falar pra você. É melhor você não falar nada do jeito que eu sou louco. É o Corinthians. Cuidado, hein? Cuidado. É o seguinte, o Memphis vai fazer diferença nesse semestre pro Corinthians. O que você pensa, Magrão? O homem da Marginal. Agora eu perdi tudo agora. O Godoy, que traíra. Eu acho que pode sim fazer a diferença. Pô, Godoy, deixa eu acionar, Godoy. Pô, Godoy.
Eu acho que vai fazer sim a diferença, mas não agora. Não dá para imaginar que o Memphis, voltando da Copa do Mundo, sem ter atuado, vai entrar quinta-feira e vai jogar e vai render o que todo mundo espera. Mas eu acho que ele rende mais do que os caras que estão. Também acho, mas eu acho que não. Você tem que falar. É uma cobrança até desumana em relação a um cara que está sem jogar há algum tempo, entrar e jogar toda essa carga em cima dele. Agora, eu concordo muito com a Marília quando ela fala que o Memphis ele potencializa muitos outros jogadores. Talvez ele não é o artilheiro, mas o Yuri Alberto cresce muito com ele. Mas ele tem que estar bem fisicamente, sabe por quê? Ele não mostrou que ele estava treinando outro dia com a bola? Mas é diferente, ele não foi o ritmo de jogo é diferente, craque. Lógico que eu sei disso aí. Diferente. Por exemplo, um cara como esse, o Memphis tinha que ter treinado com o juvenil. Fazer coletivo com a molecada, ter ritmo de jogo. E aí que é o problema. E gente que fica muito tempo parada assim e que tem problema, que a gente sabe que ele tem, meu irmão, contusão muscular é rapidinho, hein? Agora tem que ver como é que ele vai estar. Mas o Corinthians acertou, o Memphis é o novo jogador do Corinthians, 2 anos de contrato, baixou 14 milhões em relação àquilo que acontecia. E amanhã, com certeza, ele vai estar no bid e já para treinar amanhã, junto com a delegação. Mais alguma coisa do Memphis? Marília, por favor. Eu estava vendo aqui a ser checado, né? O Corinthians agora... E o Magrão tem razão, o Quesada tem razão em dizer que essa movimentação dessa semana volta a dar ao Stabile uma certa força política que a semana passada foi dizimada. O que aconteceu na terça-feira, quando ele publica a carta e diz que ele não vai ficar, ele perde apoio, inclusive dentro do clube. E aí, para recuperar apoio, ele vai atrás de alguns caciques que estão no core, para dizer que com a ajuda dos caciques eles conseguiram reverter a situação e negociar um contrato melhor. O Corinthians está dizendo agora que a redução do que estava sendo proposto vai chegar a 20 milhões. Vou ter que fazer essa conta que o Neto fez aqui, para ver se agora eles estão falando mais do que na verdade, mas estão falando aqui que pode chegar até 20 milhões. Vamos esperar o contrato vazar para ver se é verdade. E tem uma outra coisa que fica bastante claro, que é uma cisão clara entre o CT e o Parque São Jorge. Porque tanto o Diniz como o Marcelo Paz falaram abertamente, muitas vezes, sobre a renovação do Memphis, da importância disso, enquanto o Parque São Jorge tentou brecar, e todo mundo muito bravinho, muito chateadinho com o que o Memphis falou depois da final da Copa do Brasil. Gente que não faz nada dentro do Corinthians, fala, mas ele falou mal do conselho, que tem gente que faz mal pro Corinthians. Faz! Muitos dos senhores fazem mal pro Corinthians. Nisso ele tem toda a razão. E muitas coisas eu não concordo com o Memphis, mas nessa ele tem razão. E agora, por conta dessa força do CT... Jogar, hein, Marília? Porque se ele não jogar, nada disso adianta. Por conta dessa força que ele tem no CT, eu acho que agora estou vendo que está tendo movimentação para que o contrato seja mesmo assinado até agora. E a Gaviões da Fiel, que ficou quieta essa semana, né, foi para a Argentina, voltou, a gente achou que ia ter mais protesto ontem. Tinha gente na porta da casa dos dirigentes, acabou de anunciar, assim que foi anunciado que vai ser renovado o contrato, acabou de anunciar um grande protesto para quarta-feira, pedindo e apoiando intervenção judicial no Corinthians. Vamos lá, então. Eu, falar a verdade, eu cansei de falar dessas coisas, cansei disso. Vamos falar de futebol, diga-se de passagem. Ô, Thiago Faiani, primeiro agradecer você, o Pinotti, né, para vocês que estão aí desde cedo, né? Eu queria que você passasse as informações todas que você teve, o que você conversou, para que você possa ir para casa também. Espero que não, mas se for, tá tudo bem, né? Você está liberado, tá bom, meu filho? Muito obrigado da sua bondade para com a gente, porque repórter bom é aquele que está na notícia. E você mostrou a sua categoria, filho. Obrigado, craque. Obrigado. Agradecer aqui ao Pinotti e agradecer toda a equipe da Pauta da Band, né, que proporcionou a nossa equipe estar aqui na hora da notícia. Só informando aqui, continuamos na porta do Parque São Jorge, vendo aí a possibilidade de uma palavra, ou pelo menos uma imagem do presidente Osmar Stabile. Informar, então, que o Memphis é aguardado amanhã no CT Joaquim Grava para o treinamento do Corinthians, visando o jogo contra o Rosário Central pela Copa Libertadores. E reforçar aqui o que a Marília acabou de dizer, as torcidas organizadas do Corinthians se manifestaram nas redes sociais. Amanhã haverá uma manifestação em frente ao Ministério Público, aqui em São Paulo, no centro da cidade, pedindo a intervenção judicial aqui no clube, no Corinthians. E também esta nota convoca a fiel torcida para um protesto aqui no Parque São Jorge. Agora sim, as organizadas
do Corinthians se manifestando, craque Neto. Ô, grande Thiago, abraço para você. ô, Thiago, o presidente não saiu com o carro dele ainda, não? Quarta-feira, Não, se não. me permite a correção, quarta-feira a manifestação no Ministério Público, craque, só essa correção. Tá, ô, Thiago, o presidente saiu aí do portão ou não? Ainda não, ainda não. Estamos aqui aguardando essa possibilidade. Ele está batendo o contrato. Ele está fazendo o contrato todo já, deixando tudo prontinho o contrato, já para mandar amanhã cedo, para ir para a CBF e já para estar no bid o nosso querido Memphis. Obrigado, Thiago Foiane. Aquela foto lá do José Manuel Hidalgo, meu grande amigo Hidalgo, aquela foto ali, ó. Dá o take lá, ó, Independente. Quem que dá o take? Qualquer um dos 6 aí. Aquela foto lá, ó, José Manuel Hidalgo, meu grande amigo, essa foto é dele. Grande Hidalgo, parabéns por essa foto incrível daí, do arco do Corinthians aí, né? José Manuel Hidalgo, essa foto maravilhosa. A gente tem uma matéria agora, que é do Flamengo e Palmeiras. Quem fez a matéria, Cascão? Dan Sister, coloca lá. Ah, Espanha! Quantas paisagens, etnias, culturas, clubes com chances de... Não, aí não dá pra encher a boca pra falar em pluralidade. Salvo raras exceções, quando La Liga começa, todo mundo já sabe que vai dar Real ou Barça. Se seria melhor uma disputa mais equilibrada? Como deporte e como espetáculo, como competição, sim. Para o jornalista Armando Vaguerro, no âmbito esportivo, seria, mas como produto, não tem certeza. Segundo ele, a audiência global paga para assistir justamente aos elencos milionários. Dentro do país, também é meio assim. Muitos torcem para o time da cidade onde nasceram, mas também tem um segundo clube que geralmente é um deles. Nem seria preciso apelar para a inteligência artificial para perceber que os dois gigantes ocupam praticamente todo o cenário. Quem acompanha o futebol da Espanha só consegue ver o time do Santiago Bernabéu ou o clube do Camp Nou. Mas se a gente for logo ali, além mar, vai descobrir um outro país com muita diversidade que está indo pelo mesmo caminho. Tá praticamente um espanholzão aí, sim. E o Atlético de Madrid é o Vasco, né? É difícil ganhar. Realmente, aquela nação famosa no mundo todo, não só pela qualidade dos jogadores, mas também pelo equilíbrio entre os clubes, já não é mais a mesma. Como diria certo atacante, Flamengo e Palmeiras estão num outro patamar. Parecem disputar um campeonato à parte. Nos últimos 10 anos, os cariocas faturaram uma Libertadores a mais, ganharam menos brasileiros, mas no geral acumularam mais títulos, 19 a 14. E deve vir mais por aí. O Brasileirão deste ano tem tudo para ficar com um deles. Os dois também são os favoritos na Liberta. Apesar das patinadas nos últimos jogos, o time de Abel é, para muita gente, o grande candidato ao caneco da Copa do Brasil, já que a equipe de Leonardo Jardim foi eliminada. Palmeiras e Flamengo têm dominado tanto pelo aspecto econômico, pela qualidade de futebol também. É meio que joguinho de cartas repetidas, por mais que eu seja Flamengo, né? Joguinho de cartas repetidas. Esse joguinho de cartas repetidas embaralhou o conceito de antagonismo em nosso país tão polarizado. Na terra do Fla-Flu, o arquirrival do rubro-negro parece que agora é alviverde. Acho bom, pô. Melhor que o Vasco, né? Para muitos, isso tá perdendo a graça do futebol brasileiro. É claro que tá. Ganha quem tá gastando mais. É igual escola de samba. Não vou falar mais porque senão os caras até entrar em cana, que eu não gosto desse sistema que tá aí, covarde, cruel. Cruel! Muito cruel! Competência dos dominadores ou incompetência dos dominados? Eu acho que é má gestão dos outros times. Quem conhece os clubes por dentro prefere valorizar a boa gestão da dupla. Engraçado que em 2006 a gente foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo com 4 meses de salário atrasado. Eu não vi esse desespero de ninguém, essa comoção, porque era o Flamengo.
A gente viu um Botafogo, tudo bem que é um time caro, ganhar do PSG. Acho que a gente tem que valorizar o trabalho bem feito. Que é o trabalho bem feito pela dona Leila, que é o trabalho bem feito pelo Flamengo há algum tempo. A questão do Abel está lá. Isso aí é um ponto muito favorável. O Flamengo começou a resolver os problemas das dívidas que tinha. Saiu do amarelo para o verde completo e conseguiu estar na situação que está hoje. É campeão Flamengo! Fizeram bons investimentos em bons atletas, pensando para o futuro. E hoje o Palmeiras tem um staff, além do treinador muito bom, um staff muito bom. As duas equipes, realmente, do Brasil é que faz a diferença. Eu acho a gestão e as contratações que estão dando certo. O Palmeiras já há um bom tempo, com uma administração muito séria, com uma base muito forte. O Flamengo também sempre olhou para a base. São os dois clubes que mais arrecadam no futebol brasileiro. São os dois maiores rivais hoje do Brasil. Então, como equilibrar essa balança tão desequilibrada? Se não chegar nenhum clube que realmente assim tenha um grande investimento, vai ficar muito difícil de ultrapassar. O que vai acontecer é dar um dos dois. Agora com os times todos virando SAF, acho que uma coisa que vai talvez equilibrar melhor a longo prazo é quando tiver o fair play financeiro. Se não tiver um limite de gastos ou alguma questão que a organização entre em crise, eu acho difícil essa hegemonia ser interrompida. O apresentador da televisão canária não acha tão grave que só dois grandes times disputem o título como na Espanha e no Brasil. O problema mesmo seria se só tivesse um papatudo, como o Paris Saint-Germain na França ou o Bayern de Munique na Alemanha. E assim a bola rola num Brasil cada dia mais espanholizado. Estou muito feliz de estar aqui. No ritmo em que as coisas andam, é torcer para que esse reinado dividido entre El Verdón e El Rojinegro não deixe meio mundo de coração partido. Meu bem, esqueça tudo. Ai, meu coração. Coração partido! A verdade não é só o coração partido, viu, Dan? A verdade é as finanças, o clube partido, né? Tudo junto, né? O coração do torcedor. Mas o clube já estão partidos, já estão quebrados. E eu acho que o grande problema disso que a gente colocou para você que está ligado aqui no apito final é a incompetência administrativa dos clubes e aí a competência de dois clubes, que é sensacional, administrativamente falando. Godoy. Fica bem evidente aí aqueles clubes que são administrados por pessoas que não precisam do clube, têm as suas situações particulares, profissionais, investida de maneira correta, sem precisar aprender a administrar pessoalmente os seus bens, os seus benefícios através dos clubes, a diferença que nós temos. E se não entrar em prática o fair play financeiro, nós vamos ter isso daí. Clubes tradicionais não podendo render em campo porque aquilo que a receita proporciona não é suficiente para investir no futebol. Marília Ruiz. É bastante claro que tem um abismo entre os dois e todos os demais, o que não significou nos últimos anos que só os dois venceram, né? Tanto alguns conseguiram furar essa bolha. No caso do Flamengo no Rio, menos, mas a verdade é que também, até com o Diniz, o Fluminense foi campeão estadual, o Fluminense foi campeão da Libertadores, o Botafogo foi campeão da Libertadores. Teve algumas tentativas de furar essa bolha, mas com consistência, o trabalho que os dois fazem há 10 anos, ninguém. Quesada. O São Paulo furou uma bolinha, que foi campeão da Copa do Brasil. O Corinthians furou essa bolha aí, ganhando 3 títulos em menos de um ano. E dando chocolate, né? Exato. Chocolate no Vasco, chocolate no Palmeiras, chocolate no Cruzeiro, chocolate no Flamengo na Supercopa e ganhou o Campeonato Paulista lá no Allianz Parque. No Allianz Parque não, no campo do Palmeiras. O Atlético Mineiro... Imagina se o Corinthians fosse sério, hein? O Atlético Mineiro ganha alguma coisa, agora Vasco, Santos e Cruzeiro são dos grandes times, além de Grêmio Internacional, são os grandes times do Brasil que não conseguiram conquistar tanta coisa nos últimos anos. Olha que loucura, Magrão. Aonde tá? Que por sinal, pode deixar aí, Cascão. Eu já tinha ganho a camisa do
do Marlon, que quebrou a perna, né, e já voltou a jogar. Eu ganhei a camisa, eu sou sócio do Grêmio, né, tá aqui, ó, ganhei a camisa do Grêmio, ó. Time monstruoso, maravilhoso, incrível. Essa camisa aqui é uma camisa extraordinária, de linda, de maravilhosa. Dá uma olhada na camisa, ó. Olha a camisa do Grêmio, cara, que coisa mais... Talvez, pessoalmente, ela seja mais bonita que na televisão, né? Tá aqui, ó, essa camisa incrível, né? 4 de junho de 2012, uma camisa maravilhosa, um time que foi campeão de tudo. Olha o que passa. Internacional ganhou todos os títulos, olha o que passa. Cruzeiro foi vendido, olha o que passa. Atlético acha que tem dinheiro para dar com pau, toda hora endividado, é um dos clubes que mais deve no Brasil, é o Atlético Mineiro. Bahia foi vendido para o Clube City. Vitória, o que acontece com Vitória? Corinthians, Santos, São Paulo, Curitiba. O único time que não está é o Atlético Paranaense, que é um time mais organizado daquilo que a gente encontra em termos de administração. Cara, quem ganhou título? Dá uma olhada nisso aqui. Pode falar, Godoy. Então, craque Neto, todos nós aqui citamos, alguns colegas aqui citaram conquistas esporádicas, mas as conquistas esportivas não deram sustentação financeira. Nada. E clubes com sustentação financeira... Por exemplo, o Corinthians não foi campeão paulista, o Bife foi pro Memphis. 5 milhões deram para ele. Quer dizer, essas conquistas não proporcionaram uma melhoria na administração. E clubes como o Bahia, por exemplo, e o Atlético Paranaense, que tem uma boa administração financeira, não tem conquistas importantes no âmbito nacional. Então, e aí, cara, quando você olha isso, você olha o abismo que a Marília Ruiz colocou, Magrão. Olha só, 2 Libertadores para o Palmeiras, 4 brasileiros. 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Supercopa do Brasil, 5 estaduais, 14 títulos. Flamengo, 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 3 Supercopa do Brasil, 7 estaduais, 19 times. O Flamengo, meu irmão, do Glorinha, impressionante. Quantos títulos dá? 20, 32? 33. 33. De 10 brasileiros, eles ganharam 7. Olha a vergonha do abismo. É um abismo que, às vezes, as pessoas não compreendem e os torcedores não entendem. Olha o Santos, a draga que está, o Corinthians, o São Paulo, o Grêmio, o Internacional, que desde 79 não ganha um título brasileiro. Neto, eu fiz o jogo do Vasco a semana passada pela Copa Sul-Americana e foi estudar. Empatou 0x0, não foi? Empatou 0x0 em São Januário. Olímpia. Com o Olímpia. Com o Olímpia, desculpa, Olímpia. Estava estudando sobre a história e a internacional do Vasco, muito importante. O Vasco não ganha um torneio internacional desde 2000. 2000, não, desde 2012, quando perdeu... Quanto tempo que o São Paulo não ganha um torneio internacional? Desde a Sul-Americana de 2012, né? 14. 14 anos. Uma Libertadores. Desde 2005, 21. 21 anos. O São Paulo, velho, 21 anos. O Corinthians foi campeão em 2012 da Libertadores e do Mundial. Não fez... Olha só o que aconteceu, quanto deve. Então, é muito ladrão. É muito ladrão, muito vagabundo, muito pilantra, muita gente safada. Aí quando 2 clubes colocam 3 administrações, Eduardo Bandeira, Landim e o BAP, 19 títulos. Paulo Nobre, Gariotti e Leila, 14 títulos. Dá uma olhada, Magrão. E a gente comentando aqui, quem furou a bolha? Quem furou a bolha se endividou para ganhar um título. Porque ninguém fez uma administração voltada para o clube, para o futuro. Tipo o Corinthians, né? Ela fez uma administração imediatista. Para aquele momento, para aquela gestão, para aquele candidato que foi eleito se reeleger, ou para aquele candidato entregar alguma coisa pro torcedor
ou para a sua gestão política, não pensando no futuro do clube. Enquanto não houver uma união dentro dos clubes, os clubes não ficarem rachados como são hoje, vai falar de Grêmio, vou falar de Internacional, vou falar de Corinthians, de São Paulo. Desculpa, eu acho que não precisa ter nem união, no meu entendimento. Eu acho que tem que acontecer o que aconteceu com o Palmeiras. Mustafa, você está fora. Você não tem mais nada aqui politicamente. André, você está fora. Fulano, você está fora. E aí você comandar isso de uma forma profissional. E sem fazer união, sem fazer conchave. A questão da união é questão, não é de conchavo, é questão de pensar em prol do clube. Não vai acontecer. Sabe o que acontece? Quem tá na gestão hoje... Sabe por que não vai acontecer? O Eduardo Bandeira, que foi um dos caras mais maravilhosos do Flamengo, os caras queriam tirar ele de sócio. Mas é aí que eu quero chegar. Muito louco. O que acontece dentro do clube hoje e na gestão política, e o que eu estou falando não é verdade, você sabe, você jogou, você sabe disso. Quem está lá dentro, que não faz parte da gestão, está torcendo contra. Está torcendo para perder. Ele não está pensando no clube, ele está torcendo para perder, para ele poder entrar. É só você ver a votação que teve do Core agora. É aí que está o grande problema. E quem que teve que decidir? O presidente, que mesmo poderia decidir sem o Core. Só com a caneta dele. Só que ele trouxe para o Core para ele poder ter essa segurança política para o futuro, não para agora. Para não ficar sozinho. Para não ficar sozinho. Porque se der certo o Memphis, ok. Se o Memphis não der certo, vocês também apoiaram junto. Mas aí não é união, aí é uma visão política da onde eu posso ser presidente. Mas aí quem está arrebentando com os clubes é a política dos clubes. É que eu não acredito em união de jogador, eu não acredito em união de time, eu não acredito em união das pessoas em relação a isso. Eu acredito no bom profissional, é no cara que comanda, é no cara que coordena o time de futebol e sabe que não precisa contratar aquele cara. Você disse muito bem, olha o que o Corinthians teve que fazer para ser campeão da Copa do Brasil, Supercopa e Paulista. Olha a dívida. E aí o que o Godoy falou? O que adiantou esses 3 títulos? É muito bom, é maravilhoso para a instituição, mas o que trouxe? Qual que é o benefício? Administrativamente falando. A união, você tem razão. Talvez a pacificação. Isso. A pacificação da união. Talvez seja isso. Uma pacificação você política pacificar isso de uma maneira profissional. Em prol do clube. Isso, em prol do clube. Porque a união dessas pessoas sempre foi o poder. Nada mais que o poder da carteirinha, nada mais do poder de ser deputado, nada mais de ser da bancada da CBF e a ambição pessoal. Porque todos eles, gente, todas essas pessoas que dirigiram o Corinthians durante mais de 30 anos, eles fizeram mal para o Corinthians, eles arregaçaram o Corinthians e os filhos estudam em colégio de 30 pau por mês, Bolsa Louis Vuitton, Mercedes, BMW, Miami. Todos eles não vivem na comunidade. Eles não vão estar aí. E nem vão nos jogos de futebol. Porque eles têm medo de apanhar. De tão canalhas que eles são. O Godoy tem razão que os títulos não beneficiaram os times que furaram a bolha. Corinthians, Botafogo e Atlético Mineiro. E o São Paulo, vai? Como está o Botafogo hoje, Marília? Então, só que tem uma diferença entre Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro. Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo. O Corinthians não tem dono. O Botafogo e o Atlético Mineiro fizeram projetos pessoais, mas o CPF e o CNPJ, eles de fato estão... Eles se misturam, porque o time tem dono. Quem é o dono do Botafogo, você vai tirar o Texto ou não vai tirar? O fato é que o Botafogo foi vendido e o Atlético Mineiro tem um dono que é torcedor do time, uma família que é torcedor do time. O Corinthians, os caras fazem isso com o Corinthians porque ninguém paga nada. Nunca pagaram. Não é problema deles, que, por sinal, usam o cartão corporativo para tadala. São até fracos, são frouxos. E mais frouxo ainda que eles paguem 12 vezes de 39. Porque o cara tem que, no ano inteiro... Você já comprou, filho? Nunca. Não precisa. Tá bem, tá firme. E o time? Tá foda. Tá difícil? Glorival com. Como é que tá o time? A Independente vem sexta-feira, hein? Vai, tá ruim. Vai vir. Vamos lá, o Armando Mendonça falando com o Thiago. Vamos lá, coloca aí. Renova. Tá renovando aí.
Tá Armando, você que chegou agora, saiu agora, na verdade, depois de todos os conselheiros, sabe que se o presidente nesse meio tempo já assinou ou vai assinar, deixar para assinar amanhã? Não sei. Hoje o presidente com o Memphis, você sabe me dizer? Também não sei. Depois da reunião do CORE, também não sei. Do teu ponto de vista, como fica a questão do presidente, a credibilidade do presidente com a torcida? Porque toma uma decisão, volta atrás, se constrói uma narrativa, uma novela, até de cunho político. Como você vê essa visão? É difícil de falar. Acho que o presidente não tem que se pautar pelas redes sociais, né? Eu acho que o presidente tem que se pautar por uma gestão administrativa profissional e a decisão dele tem que ser nesse sentido. Obrigado. Obrigada, Fernando. Boa noite, bom retorno. A imprensa está dentro do Parque São Jorge, acho que terminou já faz 1 hora. Se já faz 1 hora e o Armando saiu agora, o que estão fazendo? Eles estão ligados para o Memphis. Né? Fernando Diniz ligou para o Memphis, né, Marília? Pelo menos o que a Marília estava nos informando aqui. Parece que já, amanhã já tem o treinamento com o Memphis, já vai bater o contrato e o Memphis... Vamos lá. Vai posicionar, calma. Vamos lá. Eu não sei se o presidente vai querer falar ou não vai falar, né? Ele está no celular, né? Pode ser. Se ele vai agora conversar com a imprensa toda. Presidente, né? O Osmar Stabile, aqui, ele vai querer se posicionar. Jornalistas. Né? Tá aí os troféus. Eu achava que era troféus antes, mas é troféus, né? A gente vai aprendendo o que sabe. Você pode aprender. Fala como foi esse processo. Presidente Osmar Stabile falando com a imprensa. Tudo certo. Meu trabalho, evidentemente, que o astro internacional não é assim que a gente consegue fazer muito rápido. Foi um processo demorado, como todos já sabem, mas, graças a Deus, levamos lá para o CORE, que precisaria passar pelo Conselho de Orientação. Quando passa o valor de 40 mil salários mínimos, é necessário passar pelo CORE. E nós passamos, graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos a votação necessária para a aprovação e nós estamos aí tranquilos, conseguimos realizar. Conseguimos primeiro fazer um agradecimento especial às pessoas do CORE que lutaram para que a gente pudesse chegar nesses números aí que nós chegamos. Também agradecer a equipe do Mestre Depay e ele pessoalmente, que nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava. Deu problema no áudio nosso da Band, né? Conectou o cabo. O que aconteceu aí? Vamos lá. Então eu tinha que fazer o melhor para o Corinthians. Eu sempre pensei na instituição, sofri as consequências. Para mim seria muito mais fácil, muito melhor ter assinado qualquer contrato como costumavam fazer aqui no Corinthians e depois sair para o abraço, tirar a foto e correr o mundo. Era mais cômodo para mim naquele momento. Mas eu quis, pensando na instituição, estendemos, sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco das minhas filhas, da minha esposa. Então, olha, foi uma situação difícil. Então, a situação não é fácil. Eu acho que isso aí, ninguém merece uma situação dessa. Difícil de a gente passar por uma situação dessa. Acredito eu que a imprensa precisa pensar muito bem. Algumas pessoas da imprensa, não quero generalizar, mas algumas pessoas ligadas à imprensa, principalmente às redes sociais, passando o meu celular, passando minha conta bancária. Não sei como conseguiram, mas conseguiram. Gente mostrando faca, gente mostrando revólver nas redes sociais. Tudo bem que a gente está tomando as providências necessárias. Existe lei, existe ordem nesse país. E a gente tem lutado aí para que isso aí, principalmente agora, né? A gente toma as providências necessárias. E bandidos, a gente sabe que tem muitos bandidos envolvidos aí, mandando WhatsApp para a minha família como um todo. Eu não desejo isso para ninguém. Eu estou aqui a custo zero para o Corinthians, não cobro nada para trabalhar, ninguém cobra aqui dos diretores que estão comigo,
Mas é uma situação que me deixa muito triste saber que nós no país vivemos uma situação dessa. Não é possível a gente ter que fazer o melhor para a instituição, procurando fazer o melhor para a instituição e receber esse tipo de retorno. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu peço à imprensa, de modo geral, que tenta ajudar os dirigentes a coibir esse tipo de coisa. Essa pressão que desnecessária que a gente está aqui trabalhando e fazendo o melhor para a instituição. Isso que, na verdade, eu queria passar para vocês, que não foi fácil. Realmente é uma situação difícil. As minhas filhas, evidentemente, que eu não gostaria que passasse por isso, em hipótese alguma, e estão passando. A minha família como um todo. Foram buscar a minha cunhada, foram buscar meu cunhado, tudo que tinha meu sobrenome, eles foram buscar e ao tempo todo fazendo a situação. Eu disse para vocês que o melhor que eu pudesse fazer pelo Corinthians, eu iria fazer, independente das consequências. Mas a situação é assim. Nós temos hoje 50% que queria que contratava, tem outros 50% que não queria que contratava. Eu disse que se não chegasse nos números que eu coloquei posteriormente para ele, repetir a questão dos 40 mil salários mínimos, que era necessário levar. Quase a gente não tem contrato desse tamanho, né, dessas contratações, e infelizmente recebi toda essa questão aí das redes sociais, criticando o presidente o tempo todo. Eu não importo, em hipótese alguma a renúncia, não foi falado sobre isso. A própria redes sociais, teve um jornalista aí que usou game over, né? Não há necessidade de usar esse termo para incentivar a questão dos torcedores vir para cima do diretor, do presidente. Nós podemos acertar, nós podemos errar, isso vai acontecer numa gestão, acontece tudo isso, mas isso não é possível a gente viver num país onde a gente trabalha, faz com dedicação, procura fazer o melhor e a gente recebe esse tipo de coisa. Vazamento das suas contas, não só minha. Pedro Soares, que é o diretor jurídico, principalmente as pessoas do CORE, pessoas do Conselho, várias pessoas receberam aí. Paulo Pedro do CORE, que estava nervosíssimo porque, veja só, ele não tinha nada a ver com essa história, nem participou, nem nada, também foi vazado. Dr. Miguel Marques e Silva foi vazado. Porra, não precisa disso, gente. Vamos conversar, vamos ser civilizados, pelo menos. É isso que eu falo para vocês. A gente tem que ser civilizado. E a gente é civilizado, só que tem pessoas que passam do limite. E isso a gente não aceita em hipótese alguma. O senhor está feliz, Osmar? Eu sou sempre feliz. A felicidade está dentro de cada um. A felicidade não está em coisas que você busca fora. Eu sou sempre feliz porque eu sempre entendi que a felicidade está dentro de cada um. E eu amanheço todo dia, primeiro agradecendo a Deus pelo dia que eu estou recebendo, porque que hora que eu abro os olhos, eu vejo que eu recebi mais um dia. Então eu sou feliz por isso, por ter. E depois as consequências da gente tomar uma decisão aqui acertada ou errada, mas são dia a dia, momento, e eu estou feliz. Sempre fui feliz e vou continuar. Porque a condução do presidente, ela foi talvez uma condução equivocada durante o trâmite da negociação. Por quê? Os jogadores e comissão técnica ficaram sabendo durante o trajeto de São Paulo para Rosário. O presidente volta atrás. Teve influência externa, política do seu grupo para uma não renovação ou para voltar atrás? E eu queria que você avaliasse a sua condução, presidente. Nenhum momento, nenhum conselheiro ligou e pediu para mim, faça isso, ou faça aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo. Em hipótese alguma. Isso foi invenção da própria mídia social, não tem nada a ver com a mídia de vocês, que vocês trabalham como jornalistas. A mídia social é o pessoal que faz aquele tipo de mídia, de emboscada, aquelas coisas todas lá que você já sabe. E acontece o seguinte, eles falam essas coisas, vão te falando e pode até virar verdade. Eu quero dizer para você o seguinte, não foi, tanto o técnico como o Marcelo Paz já sabiam quando saiu do CT e não cabe a mim ficar avisando para os jogadores. Eu tenho o departamento técnico, eu tenho o departamento executivo, são eles que tomam providência. Eles avisaram sim, é que as pessoas falaram que não foram avisadas, não sei como, mas falaram, mas foram avisadas sim. Presidente, na manhã?
Está subindo já pro documento, a gente assina todos os documentos hoje aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando eu entrei aqui você tinha pilha de documentos para assinar, hoje a gente assina tudo através de sistemas. Então não há necessidade de eu estar aqui dentro do Corinthians para assinar. A momento que subir para o sistema, eu vou assinar. Ele pode jogar quarta-feira? Olha, tudo indica que sim, não tem problema nenhum que ele não possa. A gente está fazendo o possível para que o mais rápido possível a gente assine o contrato para que amanhã cedo ele se apresente lá às 9 horas da manhã. Presidente, se o marketing deu aval e também o financeiro deu aval para a contratação, por que pedir a orientação do CORE, presidente? Então, porque o valor ultrapassava os 40 mil salários mínimos. O presidente do CORE falou ao contrário. Eu entendia dessa forma. No primeiro momento eu entendia que não. Depois Mileiro, eu verifiquei através do presidente do Conselho Deliberativo também, perguntando, e ele orientou que passasse. Então eu realmente levei no intuito de que, independente da situação, se eles tomassem decisão sim ou não, que foi muito rápido. O último contrato que eu recebi foi na madrugada de sexta para sábado, né? Então, na própria sábado eu pedi ao CORE e na segunda-feira eles fizeram a reunião. Pedi reunião de emergência e eles fizeram. Quero que novamente agradecer ao CORE por ter feito essa reunião emergencial para que atendesse essa demanda aí. Presidente, se o CORE recusasse os termos desse novo contrato, eles tiveram uma redução substancial de valores. O senhor pode trazer para nós, foram mais de 15 milhões do montante total desse novo vínculo? Foi. Ele abaixou bem, eu não queria falar em números aqui para vocês, mas ele abaixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians de arrumar uma forma da gente pagar. Que o grande problema é o seguinte, fecha de qualquer jeito e depois não paga, como fica? Pelo menos, pelo que eu senti e pelo trabalho que nós fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato. E a linha do tempo, só para a gente entender, desculpa, na terça-feira vocês emitiram aquela nota oficial. Quem deu o primeiro passo para fazer com que o Corinthians repensasse? Nós demos o passo em conjunto. Em conversa via telefone, resolvemos nos encontrar na noite de terça-feira, de quarta-feira. Nós resolvemos nos encontrar e fomos buscar uma alternativa. E eles ficaram de apresentar uma nova proposta, quer dizer, a gente apresentou as propostas nossas, eles não atenderam, e aí ele ficou, a gente colocou a nota dizendo que não dava para atender dentro daquilo que tinha sido pré-estabelecido, né? Por eles, olha, não dá, a gente não vai, eu vou encerrar por aqui, e encerrei. Estava encerrado o caso. Era independente do que ia acontecer, o caso estava encerrado. Aí houve essa conversa, telefonemos, vamos conversar. E como eu disse para vocês que era uma questão financeira, então, se é financeira e alguém abre para negociar financeiramente, eu estou à disposição sempre. No caso, eu queria só colocar para você, no caso Nike, eles correram da mesa, eu corri da mesa durante 4 vezes seguidas. E depois nós conseguimos entrar num acordo. Então é natural que quando você negocia, que você quer o melhor para a instituição, o jogador quer o melhor para ele, para você deixar nos números que dá para a gente cumprir. Então é isso que nós trabalhamos. Presidente, você daria a última palavra. Se o CORE reprovasse, se o CORE não avaliasse como a renovação do Memphis seria boa para o Corinthians, você estava pendente a não assinar a renovação? Como que ia funcionar mesmo retomando essas conversas? Então, eu quero colocar para vocês assim que não dá para trabalhar no si. Foi aprovado e eu assinei o contrato, já mandei subir o contrato e já vou assinar e acabou, e vamos tocar a vida para frente, mudar e vamos para frente. Presidente? Nenhum arrependimento, a situação é essa, eu falo para vocês, perguntaram se eu estou feliz, não estou arrependido de nada. Eu acho que eu fiz o melhor pelo Corinthians, vou continuar fazendo o melhor pelo Corinthians, pode ter certeza absoluta disso. Ninguém faz mudar o foco. Eu tenho trabalhado incessantemente aí no Corinthians para que a gente mude as coisas que nós recebemos. Tem aí uma mudança que vocês não percebem, chama uma mudança silenciosa que está acontecendo no Corinthians.
e que a gente só vai ver essa mudança silenciosa é quando vocês vão verificar o que está acontecendo e como nós estamos plantando para o futuro, entendeu? A gente está semeando, como se fala, né? Semeando, depois ela vai nascer, vai crescer, vai dar flores, vai dar fruto e lá na frente a gente vai colher. Pode ter certeza absoluta que é isso que nós estamos fazendo. Então há uma mudança silenciosa dentro do Corinthians que vocês não percebem, mas que ela está acontecendo. Todos os departamentos na reestruturação administrativa, na reestruturação financeira, lá na Arena, nós já estamos com a gestão ambiental, já passamos pela primeira fase. Dia 5 de setembro nós estamos pegando a certificação da gestão ambiental, uma coisa moderna, que é diferente, que foi implementado todos os documentos. A base do Corinthians hoje, só para você ter uma ideia, ela mudou de patamar, hoje é um outro tipo de filosofia, uma filosofia de trabalho diferente. Tudo isso nós estamos mudando, tudo isso nós estamos transformando. Então há necessidade de esperar um pouco. A gente não planta agora, nasce hoje, amanhã dá flores, depois da manhã dá frutos, depois a gente vai colher. Sempre tem um tempo maior. O senhor citou que não ia entrar em detalhes financeiros. O senhor pode confirmar se o Corinthians vai bancar 5% do salário do Memphis ou haverá aporte de patrocinadores? Não, o Corinthians vai bancar o salário do Memphis, é o Corinthians que vai bancar. Nós pretendemos encontrar parceiros nesse meio do caminho aí, nós temos 2 anos pela frente. Não eu como presidente, eu levo agora até o final do ano, evidentemente que é o que eu tenho para oferecer, agora, e eu não sei quem vem depois, não sei se sou eu, se vem alguém aí para frente, então a gente tem que tomar os cuidados necessários para entregar um Corinthians melhor. Vamos lá, aí amanhã vamos repercutir no Sport News com a Lívia Nepomuceno às 8h30 com o Gustavinho, depois vai repercutir com o Jogo Aberto, com os donos da bola, a repercussão com todo mundo. Nós aqui do Apito Final, a gente sempre está ligado nesse movimento. Importante que ele falou que quem vai pagar o salário é o Corinthians. Vamos lá, meu querido Felipe, tudo bem com o senhor? Tá meio tristinho hoje, bem? Como é que o senhor tá? Mais ou menos, 1 a 1. Também eu quero dizer para ti o seguinte, craque Neto, era o resultado que eu previa, viu? Então... Triste tô eu, craque. Não, Thaís, infelizmente o seu Vasco tá difícil. Desculpa de fazer vocês esperarem, que o presidente, a gente já estava lá firme e forte, né? A Thaís também brilhando muito na Band News, Felipe Vieira brilhando muito também aí na Band News, com o terno incrivelmente maravilhoso. Thaís, você fala tudo o que vai acontecer no Jornal da Noite, por favor. Craque, a gente começa falando do caso da Júlia Cos. Novas imagens mostram a omissão de segurança no momento em que a mulher é agredida pelo marido, Ivo Cos, em São Paulo. O homem ajudou o agressor a carregar a vítima e não chamou a polícia. O empresário está preso e é investigado por outro espancamento. Vamos falar também do Discord, que suspendeu transmissões ao vivo e o compartilhamento de telas no Brasil por determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados. A ordem veio depois do suicídio de uma adolescente induzido por usuários da plataforma. E ainda, Casas Bahia pedem recuperação judicial, demitem 3 mil funcionários e fecham cerca de 300 lojas. Dívidas chegam ali perto de 17 bilhões de reais. E a Petrobras confirma a descoberta de petróleo. É petróleo na margem equatorial. Agora a estatal trabalha para descobrir o volume que existe naquela região. A exploração deve ser concluída em até 20 dias. Tudo isso, muito mais, já já. A gente está chegando aqui na cola da Apito Final. E o Memphis fica? Memphis fica. Um beijo para você, Felipe. Um beijo para você, Thaís. Parabéns a Band News, Vasco Internacional. Vocês estão beirando o rebaixamento. Só para deixar bem claro para vocês. Os dois. Aquele assim, ó. Os dois vão morrer abraçados. É o seguinte, a gente estava com programação, a gente ia fazer vamos segurar os gols aí. O que você pensa em relação ao que o presidente falou? Bem cirúrgico. Não, primeiro que em relação às ameaças que ele recebeu, a família, qualquer pessoa dentro do Corinthians, isso é crime, tem que ir na delegacia e fazer BO. Não pode ter medo também, porque se não vai à delegacia e faz o BO, não descobre quem foi que fez e quem foi que passou o telefone, né? Quem fica no telefone para essas pessoas terem telefone. Dito isso, o que ele fez ali, nesse momento que a gente fez recorte, que a gente viu, Neto, foi uma fala política, né? Também, agradecer ao Core e, evidentemente, a gente sabe que essa movimentação toda hoje tem muito a ver com a eleição de novembro. O Corinthians vai renovar, diz que vai renovar, vai assinar. Ele não precisava disso,
vai usar esse apoio agora para tentar. Eu tive uma informação agora, acabei de apurar, votaram a favor da renovação com o Memphis os trienais do CORE. Os natos, que inclui o ex-presidente Roberto de Andrade, por exemplo, votaram contra. Lógico, né? Magrão, rapidinho, foi bom o Memphis ficar? Do que a gente tem hoje, o Corinthians tem hoje, foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo ele ficar. Foi ótimo para o Corinthians o Memphis ficar. Parabéns para ele por ter aberto, né? E baixou em 14 a 15 milhões e quis ficar. Parabéns a você, Memphis. Quesada. O Memphis ensina um negócio pra gente, muda estatuto porque a decisão não pode estar na cabeça só de uma pessoa. Não é fácil ser o presidente ter que tomar essa decisão com um time, como você diz, toda hora, devendo quase 3 bi de reais. Godoy. Você viu como o sentimento pelo clube não significa muito para o torcedor? Não. Ele desrespeita o presidente e a família do presidente. Covardemente. Covardes. Covardemente. Bandidos. Pressionam e tem essa postura, esse comportamento. Portanto, presidente, coragem para continuar à frente do comandão do Corinthians. Não te vi aí não, meu. Onde você estava? Onde você estava, irmão? Hã? Não, eu não te vi hoje. Não, falando sério. Aonde você estava? Nossa, aonde você estava? Falando sério. Tava fazendo cabo aqui. Mas eu tô aqui faz 1h30. É que eu fico aqui mais atrás aqui. Mas você tá também? Você estava lá atrás? Não. Você estava dormindo? Não, pera aqui. Aonde ele tá dormindo? Não, você tá dormindo aqui? Não, você tá dormindo aqui. Você tá dormindo, mano, bro? Não. Aonde você tava que eu não te vi, porra? Ali, ó. Ali aonde? Cabo da Grua. Ali? Da Camite, ó. Você tava aqui? Não, aí não. Que programa que é esse aqui? Esse aí acho que é o Melhor da Tarde. Melhor da Tarde? É. Você tava dormindo, velho. E aí, como é que foi esse sono? Tá bom. Mano Brown, vem aqui que você vai terminar o programa, vai. Vamos lá. Ô, Mano Brown, deixa eu falar uma coisa pra você. Mano Brown, qual o problema de você dormir, né, Glorinha? 1h30. Hein, Glorinha? O que tem? Qual é o problema dele dormir 1h30? Tá cansado, pô. Vem cá, rapaz. Vem cá. Agora olha aqui na grua, termina o programa e chama nós pra segunda que vem. Boa noite a todos aí. Até a próxima semana que vem, na segunda-feira, apito com o Neto aí.